Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje teremos mais uma aula aqui no Prepara Enem. Hoje a nossa aula é com o professor Marco Antônio de Biologia. Ele vai dar continuidade à aula de Introdução à Genética, a parte 2, aula bastante importante. Beleza? Vamos chamar o professor então. Vamos atualizar a página. Ainda não. Carol, Alice, Alex, sejam bem-vindos. Oi, hoje a aula é com o professor Marco Antônio Coelho, que já está aqui entre nós. Biologia, genética. Vamos lá, vamos chamar o professor Antônio. Grande professor, tudo bem? Fala, Marco, acho que... Alô, Opa, agora sim. tudo bem? Tá me ouvindo? Tranquilamente. Muito bem, professor, tudo bem? Então, tá. Então é Tudo isso. tranquilo. A todos que estão acompanhando então a live de hoje, né? Deem aquela... façam uma transmissão para os seus colegas, avisem a todos, né, que estão aí acompanhando, estão assistindo. É bem importante o engajamento, né, do máximo de pessoas possível, né, para que a gente possa manter aí o projeto e que possamos atingir o maior número de pessoas. Sejam todos bem-vindos. Vou deixar a aula agora, então, com o professor Marco, continuar aí essa brilhante aula sobre genética. Vamos lá, Marco, é contigo. Beleza? Vamos lá. Tudo bem, Eduardo? Hoje é com Tudo você, certo. capitaneando aí o outro lado, né? Hoje estamos aí. Que bom, que bom. Bom, vamos lá. Essa aula, na verdade, é uma continuação, né, Eduardo, da aula anterior, onde eu comecei a falar da genética, mostrei para a galera um pouco do histórico, né, da genética. Mostrei um pouco das terminologias que são importantes a gente entender o que é um gene, o que é um gene alelo, né? Homozigoto, heterozigoto, toda essa preparação, né? Para a gente poder compreender. Hoje eu vou falar um pouquinho da simbologia que é usado, porque são usados muitos símbolos, né? Na genética, quando você vai fazer lá o Enem, os vestibulares de uma forma geral, o vestibular ele vem com muitos símbolos nas questões e a gente precisa entender um pouquinho dessa simbologia, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês, eu espero que dê para ver aqui, as aulas estão no meu computador, eu vou passar a tela dele aqui e eu espero que seja possível, eu vou tentar abaixar um pouco aqui o apoio. Dá para ver bem aí? Tá invertido, você tá com a câmera de frente ou de trás. Teria que inverter a câmera. Eu tô com a câmera da frente. Então se você coloca com a de trás, fica certo. Aconteceu isso com o nosso professor de matemática na sexta-feira, Entendi. porque sai Bom, espelhado. eu vou fazer o seguinte: como são símbolos, e Me diz uma quadrado é coisa, quadrado de qualquer lado, Marco, oi, Marco, isso é diga. um PPT? É, Não quer mandar para mim que eu passo? Aí fica saindo na tela de cima. passar para você? Isso? Pode ser, pode ser. Você Consegue quer em fazer isso? PowerPoint mesmo? Consigo.
eu estou aberto aqui no computador com o teu Instagram, desculpa, com o teu WhatsApp. Isso, estou E com acho ele que a aberto partir aqui. daí isso, e aí eu só vou pedindo para você passar, pode ser? Maravilha. Acho que vai dar Então super tá, certo. só um minutinho que já está aberto aqui, eu já estou colocando ele aqui para você. Eu vou ajeitar, enquanto isso, a minha câmera, Tá ótimo. porque daí eu também posso já passar bem direitinho. Isso. Aí a gente aproveita esse espaço de cima, né? Lógico que vocês vão perder a minha beleza. Mas Não, é isso. Eu estava pensando nesse problema, sabe? Mas tudo bem, tudo pela educação. Tudo pela educação. A gente faz esse pequeno sacrifício. Eu acho que já está aí com você. Eu estou tomando um remedinho. Aí eu vou pedir para você colocar no quadro que está escrito simbologia, tá, onde aparecem os desenhos lá. Pode ser? Maravilha. Está abrindo aqui. Aí, isso, sem problema. E daí eu vou falando e eles vão vendo acima de mim aqui os desenhos. São desenhos, são símbolos. E depois vai ter um movimento lá, mas é só o clicar indo para frente aí, beleza? E aí a gente consegue passar por isso aí. Boa, acho que você... Isso. Aí eles vão ver primeiro os quadros, mas se você for direto naquele quadro, se você for direto naquele quadro que eu te falei, escrito simbologia, que era aquele que eu estava mostrando. É um quadro branco, com um fundo... Ah, meu nomezinho apareceu, olha lá. Essa daí foi da aula passada, né? Ah, ok. Genético, hereditário, essa foi as 2 perguntas. Pode seguir. Essa foi a terminologia que eu... Aí, esse quadro aí. Muito bom, muito bom. Aí, à medida que for passando, eu vou te avisando, vamos ficar bastante tempo nesse quadro. Isso aí. Bom, a genética, ela sempre tem... trabalha, né, a hereditariedade, né, como ela é pedida no vestibular, ela sempre vem acompanhada dos heredogramas, né, que eu vou mostrar para vocês já um heredograma completo aí na frente, que é a representação de uma família. Nem sempre são pessoas, né, mas ela sempre representa a reprodução desses indivíduos, né, e como vai ter uma reprodução, na natureza sempre nós vamos encontrar indivíduos masculinos e femininos. Então, o primeiro símbolo de cima ali é aquele quadradinho, que sempre vai ser assim, né? Toda vez que você colocar, que você vê lá o quadradinho, ou esse símbolo do lado, que é chamado de escudo de Marte, né? Marte, o deus da guerra, é um símbolo criado pelos alquimistas, né? E retomado depois, mais tarde, por Linneu, quando ele foi fazer, né, as regras de classificação biológica, ele reutilizou isso, mas lá da época dos alquimistas, lá na Idade Média. Esse é o símbolo, é o escudo de Marte, né? Ele representa o escudo dele e a ponta da lança atrás, apontada para cima. É o símbolo do masculino, né? Serve para homens, para animais, para plantas, porque plantas também têm masculina e feminina, tudo bem? E o de baixo são os femininos. Na maior parte das vezes vai aparecer como um quadradinho e um redondinho, né? O quadradinho é o masculino, o redondinho é o feminino. Gente, não fui eu que inventei, porque às vezes eu falo, os meninos são quadradinhos, as meninas são redondinhas. As meninas, pô, professor, né? Tá falando que eu tô redondinha. Não é isso. É um símbolo criado muito antigo, tá bom? Não fui eu que criei isso aí, não. Então, e o de baixo, aquele símbolo ao lado do redondinho ali, é chamado de espelho de Vênus, né? Também a deusa grega da beleza, né? Representando o feminino ali. Quando você põe um quadradinho do lado da bolinha, né? E você liga eles pelo meio, como você está vendo no terceiro desenho de cima para baixo, isso representa um casamento ou um cruzamento. Quer dizer que você cruzou um macho com a fêmea.
A gente às vezes brinca, né? Fala assim, esse filho não pode ser desse casal. Gente, se tiver ligado por esses fios aí, ele é assim, geneticamente ele pode ser, tá bom? Então, se o resultado embaixo não está dando certo, alguma coisa não está. O filho do vizinho, o filho do padeiro, a gente gosta de brincar. Mas não. Pai, em genética, é aquele que doa o espermatozoide ou aquele que doa a sua carga genética para se juntar com a carga genética, né? Ou a meia carga genética da fêmea, para formar a carga inteira de um indivíduo, né? A gente falou na aula passada que sempre nós temos metade da nossa carga genética vindo de nossos pais e metade da carga genética vindo de nossas mães, né? Então, sempre tem que ser dessa forma. Aí logo abaixo, normalmente no mesmo desenho, e interligado a essa barra transversal, você vai ver o desenho de baixo ali. Então, embaixo você tem o que a gente chama de filhos, ou a prole, né, daquele casal de cima. Esses dois que estão, a bolinha e o quadradinho aí, eles são os filhos do casal de cima. Para ser realmente do casal de cima, a linhazinha ali tinha que estar ligada, né, naquele ali. A gente vai ver o heredograma agora, vocês vão ver como é que fica. Ele fica realmente interligado ali. E ali nessa definição é assim. A menina está na esquerda e ela está pintadinha, e o menino está vazadinho, não está pintado, e ele é para nós assim, o da direita. Isso quer dizer que a menina é mais velha que o menino, tá bom? Porque às vezes o vestibular põe o desenho e fala assim, a irmã mais velha, como é que eu vou saber qual é a mais velha? Então, conta-se sempre da esquerda para a direita, então a menina aqui e o menino aqui no desenho, a menina é mais velha do que o menino. Tá bom? Então, na esquerda, sempre o mais velho. Isso vale para os pais também? Lá em cima eu pus os pais. Seria como se o pai, né, desse cruzamento fosse mais velho do que a mãe. Beleza? Então, olha que legal, né? Olha que legal que fica o desenho da família. Esse desenho na lateral aqui, desse outro lado aqui em cima, que é um losango, ele pode ser representado por um triângulo também, ele é chamado de sexo indefinido. Não quer dizer que o indivíduo não sabe o sexo dele. Quer dizer que você não sabe na hora que desenhou o heredograma da família. Vamos supor que você está fazendo um desenho da sua família e você está marcando todo mundo que tenha olhos azuis na sua família. Uma característica genética qualquer. Vamos lá, eu fiz um desenho da minha família enorme, meus avós, meus pais e meus tios, meus primos, eu lá. E eu sei que tem um tio meu que mora no Amazonas. E que esse tio meu lá no Amazonas casou com uma mulher lá e teve um filho. E eu não sei se é um filho ou uma filha, né? Então, o sexo dessa criança, para mim, é indefinido, porque eu não sei, e eu não estou afim de ligar para o cara lá no Amazonas para perguntar isso, para fazer o heredograma da família. Você pode usar esse desenho que está aí. Você põe e fala, aqui tem uma criança, esse casal aqui teve um filho, mas eu não sei se é um menino ou uma menina. Você pode usar um triângulo ou esse losangozinho ali no final do pontinho, igual você pôs o menino e a menina aqui. Nesse desenho de baixo, aí, mais olhando daqui, parece que ele está pisando no taco de madeira aí do desenho. Esse casal aí, além da menina ser mais velha, ela apresenta a característica que você está estudando. Então, eu estou estudando a característica da família, como eu falei agora. Todo mundo da minha família que tem olhos azuis. Você escreve isso lá em cima. Então, estamos estudando um caso de uma família, né, onde alguns têm olhos castanhos e olhos azuis, e nós estamos estudando os que têm olhos azuis. Quando você disse isso, todas as pessoas da família que têm olhos azuis estão marcadas dessa forma que você está vendo aí. Elas são pintadinhas. Eu posso usar a cor que eu quiser. Geralmente o vestibular é em preto e branco, vai aparecer assim, um deles preenchidinho e o outro vazio. É isso. O preenchidinho é o que tem a característica. Essa pessoa é a que tem a doença determinada. Não. Essa pessoa aí é a que tem a característica que você está falando, nem sempre é uma doença. Estou estudando na minha família todo mundo que é destro ou canhoto. Então, eu vou marcar os canhotos. Você escreve lá. Estão marcados no heredograma da minha família os canhotos. Os canhotos são pintadinhos assim, os destros são branquinhos assim. É só para definir quem tem a característica e quem não tem a característica que você está estudando. Beleza?
Vamos ver mais uns símbolozinhos? Pode passar para mim, por favor? Passa a imagem para frente. Isso, olha aí. Então, ali, ó, tá pintadinho, ou o quadradinho ou a bolinha, aquilo que eu expliquei antes, é o indivíduo afetado pela característica que você definiu que você está estudando, tudo bem? Nesse outro desenho de baixo, né, o do meio aí, você está vendo uma menina e um menino, onde a menina, de novo, é a mais velha que o menino é que tem a característica, e ele pode ser diferente da menina, eles são gêmeos, mas eles são gêmeos dizigotos. Como é que eu sei que eles são gêmeos? Porque ali no desenho, ó, tem duas linhas ligando eles. No desenho anterior, era uma linha ligando o irmão na irmã. Agora são duas. Isso quer dizer que eles são gêmeos. Mas eles são gêmeos dizigóticos. Eles podem ter sexos diferentes. E um pode ter a característica e o outro não. É como se fossem dois nascimentos. Como é que acontece isso? Um deles, um óvulo e um espermatozoide. O outro, né, um menino, um óvulo e um espermatozoide. A menina é um conjunto, o menino é outro conjunto. Nesse caso, o DNA deles pode ser diferente, né? Até nesse exemplo que eu dei, um menino e uma menina. Pode ser gêmeos, um menino e uma menina, e tem vários casos. Quando é que é gêmeos idênticos, né? Que a gente vai chamar de gêmeos monozigóticos. Isso aí são os dizigóticos. Quando é que você fala que os gêmeos são monozigóticos? São os gêmeos idênticos. Você desenha dessa forma. Eles saem da mesma origem, que nem está nesse desenho de baixo, eles saem da mesma origem e os dois são obrigatoriamente do mesmo sexo. Se são idênticos, 2 meninos ou 2 meninas. No exemplo aí, 2 meninos. Beleza? Então, o exemplo aí, ele pode ser dessa forma. Eu estou vendo um pessoal entrar aqui. Um abraço para o Fogaça, meu amigo, está entrando aí. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pelo chat. Se eu não ver, o Edward, se ele estiver vendo, ele pode passar para mim a pergunta, beleza? Ah, tá. Se eu ver a pergunta, eu posso tentar responder. Fiquem à vontade. Qualquer Abraço, coisa eu te repasso, tá bom, professor? Tá bom, tá bom. Meu amigo Rodrigo também entrou aí. Horário também eu aviso. Por favor, se me dando uns 5 minutinhos antes, a gente já vai falando, beleza? Então, nós temos aí as formas também, lá no heterograma, de aparecer os gêmeos, e quando um é afetado ou não. Então, o afetado é aquele que você vai fazer, vai colocar ali pintadinho, né? Vai fazer dessa forma pintadinha assim, tá bom? Só que você tem que avisar o que é que você está marcando lá no heterograma. Geralmente, o enunciado da questão lá no Enem ou no vestibular fala isso, tá bom? Eles mesmos falam isso. Olha, tenho lá estamos estudando a característica tal. É claro que aquele que está marcado é o indivíduo que tem a característica, tá bom? Passa mais uma tela para mim, onde nós vamos falar de um heredograma. Opa! Isso aí. Ah, não, volta. Isso aí. Olha aí. Isso aí é um heredograma de uma família, tá bom? Então, o que você está vendo aí? Todas as ligações, ó, lá começando de cima para baixo, né? O casal primeiro da história. Então, são os pais dessa galera de baixo aí da segunda linha. Cada linha que você vê, né, desse heredograma, representa uma geração da família, beleza? Representa uma geração da família. Lembrando que quando você tem vários irmãos, da esquerda para a direita, você tem os mais velhos e os mais novos. Então, aquele cara pintadinho, casado com aquela mulher lá em cima, né, vazadinha, branquinha no desenho, eles tiveram ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5 filhos, tá bom? 5 filhos. Quem são os filhos deles? Esses que estão diretamente ligados na linha de cima. 5 filhos. Primeiro uma menina, que tem a característica, depois um menino que tem a característica, depois uma outra menina que tem a característica. Essa menina, ela tá ligada no outro cara ali, ó, que não tem a característica, ela tá casada com ele. Ele entra ali naquele espaço, mas ele não está ligado acima porque ele não é filho do casal, é evidente, ela não cruzou com o irmão dela. Então, ele veio de fora, a gente encaixa ali porque ele é casado com aquela ali. O primeiro ali também, ó, a primeira menina, ela é casada com um cara, você vê que ele vem de fora, a gente não tem referência da família dele, mas veio de fora, né?
E aí depois os irmãos ainda continuam. Tem um cara ali que não é marcado, uma menina marcada e um outro menino marcado no final. São seis irmãos, na verdade. Tá bom? O último irmão também é casado com aquela moça branquinha ali e tiveram aqueles 3 filhos com as mesmas características. Quando você olha para isso, você vê, então, lá, os avós, os pais, né? E os tios das crianças de baixo, as crianças, os irmãos e primos da segunda ou da terceira geração da família, e mais abaixo ainda, aqueles 3 últimos ali de baixo, que são da 4ª geração da família. São 3 crianças, só daquele casal ali. Quem pertence à família é o menino, né, pintadinho de preto, e a menina não, ela chegou de outra família, mas eles tiveram aqueles filhos ali, e aqueles filhos ali, então, são a 4ª geração da família. Beleza? Isso é um heredograma. Isso é a representação de uma família. Eu lembro que na época da universidade, o meu professor me deu um heredograma da família real inglesa partindo da Rainha Vitória. Imagina, lá atrás a Rainha Vitória, e esses caras têm filho pra caramba, né? E casam com um monte de mulher e tal, e um monte de filhos. O heredograma da família era gigantesco. A Rainha Vitória estava na 3ª linha, devia ter umas 5, 6 linhas para baixo dela. Ela estava apontada no heredograma e falou assim... Isso, claro, era um trabalho da universidade. Né? A gente teve um semestre para fazer esse trabalho. A gente pegou esse conjunto, esse heredograma para fazer no primeiro dia de aula, e o professor falou, no último dia vocês me entregam esse trabalho. A Rainha Vitória estava apontada por uma seta, e ela tinha hemofilia. Ele falou assim, ó, ela é hemofílica. Descubra o resto da família. Então, coisas... A gente levou um semestre para fazer, só fazendo os cruzamentos que a gente conhecia à medida que ele ia falando. A gente realmente levou um semestre para fazer. Evidente que o vestibular não vai fazer isso com vocês, porque você nem tem tudo isso de tempo, né? O Enem também você nem tem tudo isso de tempo. A média para fazer uma questão dessa é 3 minutos, 3 minutos e meio, mas é evidente que os alunos fazem em menos tempo, né? Quem pega algumas dicas, como algumas que eu vou dar para vocês agora, tem exercício aí que você resolve em 30 segundos, só olhando no heredograma, olhando no heredograma e olhando no enunciado da questão, você já responde essa questão sem problema nenhum, tá bom? Eu vou pedir para o Edward passar mais uma tela, que eu vou mostrar para vocês uma forma, uma dica de como isso pode acontecer no vestibular. Então, vamos supor que o vestibular, ou que o Enem diga para você, já tem gente dizendo ali, quem faz comigo, faz rapidinho esse tipo de questão. É o objetivo. Parece que os meus alunos aí têm conseguido fazer bem rapidinho esse tipo de questão. O cara coloca ali um heredograma desse aí, ó. 9 pessoas de uma família. A primeira geração lá em cima, 1 e 2. A segunda geração são os filhos dele, o 4, o 5 e o 6. O 4 é casado, uma menina 4 é casada com o rapaz 3 ali, e a menina 6 é casada com o rapaz 7 ali. E aí eles tiveram esses filhos, né? Respectivamente 8 e 9, beleza? Isso aí é um heredograma. Ele vem desse jeito, alguns pintadinhos, outros não, e... meu sobrinho entrou aí, que beleza. Oi, Dudu. Então, esse aí é um heredograma, né, de uma família, e ele pode fazer a seguinte pergunta para você. Defina se a característica que está sendo apontada, evidente, os que estão pintadinhos, se ela é dominante ou recessiva. Na verdade, essa é a primeira coisa que você deve analisar quando você pega um heredograma dele. Eu estou falando de uma característica dominante ou recessiva. A gente viu na aula passada que os dominantes nós vamos representar por letras maiúsculas e os recessivos por letras minúsculas. Mas eu olhei para esse heredograma e falei, putz, agora, essa característica aí, os pintadinhos de preto, eles são dominantes ou eles são recessivos, né? E aí a dica é o seguinte, você vai procurar um casal dentro desse heredograma todo, que sendo iguais entre si, vão
vão ter um filho diferente deles. Vai procurar um casal, e aí nesse diagrama tem 3 casais, um deles, com certeza, é igual entre si com um filho diferente. Tudo bem? Quem é o casal? É o casal 1 e 2. Pode dar um cliquezinho para mim, por favor, Eduardo? A gente já vai circular. Isso, esse casal aí, ó. Se você olhar o casal 3 e 4, eles não são iguais entre si, ó. O 3 não é pintadinho, o 4 é pintadinho. O 6 e o 7 é a mesma coisa. O 6, né, a menina 6, ela não é pintadinha. O cara que casou com ela, o 7 ali, ele é pintadinho. Então, eles não são iguais, eles são diferentes entre si. O casal 1 e 2, eles são iguais entre si. E eles são pais das crianças 4, 5 e 6. E aí você pergunta, algum deles é diferente? Sim, o 4 é diferente deles. E aí nós vamos fazer uma tentativa, tá bom? Esse cara que está apontado, dá um cliquezinho, mais um cliquezinho, por favor. Eu garanto para você que esse indivíduo que está apontado aí, o número 4, ele é o diferente. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu não sei se ele vai ser o dominante ou o recessivo. E eu vou chutar que ele é o dominante. Tá bom? Vou chutar, eu não sei. Então eu vou chutar que ele tem, que a característica que ele tem é dominante. Vamos supor que eu estou falando qual é a mão de dominância? Se o cara é canhoto ou se ele é destro. E o pintadinho aí é o que eu estou estudando. Eu falo, peraí, mas esse cara aí, o canhoto é dominante ou é destro? Eu não sei disso. O exercício lá no enunciado não me disse isso. Eu vou ter que adivinhar sozinho. Então, não é bem uma adivinhação. O que você vai fazer? Você vai usar a tática que eu vou te dar. Vamos supor que, assim, eu vou arriscar dizer que esse indivíduo é dominante. Se ele é dominante e está pintadinho, quer dizer que o 1 e o 2 são recessivos. Concorda comigo? Se eles são diferentes, se ele é o pintadinho, o canhoto é o dominante, os dois de cima são destros. E a gente deve imaginar que eles sendo diferentes, eles têm a outra característica. Cliquezinho para mim, Edward. Ó, então tô chutando, tá bom? Vai aparecer ali no número 1. O Edward tá aí? Olha lá. O azinho, azinho. Por quê? Por quê? Se ele é o azinho, azinho, ele é o recessivo. Tá bom? Ele tem característica recessiva. Cliquezinho de novo e vai aparecer o recessivo lá. Mais um cliquezinho, Edward, por favor. E vai lá, apareceu o outro azinho, azinho. Tá vendo? Apareceu um outro azinho, azinho. Quer dizer que eles são iguais entre si. Se um é azinho, azinho recessivo, o outro também. Tá bom? Isso quer dizer que esse filho diferente, ele não pode ter 2 azinhos. Ele tem que ter pelo menos um azão. Pode dar um clique, Eduardo, por favor? Vamos supor que esse cara tem um azão, alguma coisa. Um azão é suficiente, né, para ele ter a característica dominante. Agora, olha o que a gente fez. Isso aí é possível? Não é. Por quê? O azão, ele tem que ter vindo de algum lugar. Lembra? A característica vem do pai ou vem da mãe, né? Ou vem do pai ou vem da mãe. Você olha para esse azão nesse cara, você fala assim, peraí. Ele tem um azão, ele é diferente dos pais. Esse azão pode ter vindo do pai? Não, porque o pai não tem. O azão pode ter vindo da mãe? Ela também não tem. Ela é igual ao pai? Ela também não tem. Então, isso aí não pode ser dessa forma. Essa característica, já cheguei à conclusão de que ela não é dominante. Vamos fazer de novo? Cliquezinho pra gente, Edward. Olha lá, limpei. Vamos fazer de novo. Não deu certo dizer que a característica é dominante e que o de cima é recessivo. Então, vamos fazer o contrário. Vamos colocar nos dois de cima a característica dominante. Cliquezinho para mim, Eva. Vamos pôr no pai um azão, mais um cliquezinho, e a gente coloca um azão na mãe. Se os dois têm o gene azão e são dominantes, isso quer dizer que o número 4 ali, que é diferente, tem que ser o recessivo. Os pais são destros e ele é canhoto.
Então ele não pode ter os mesmos genes, porque senão ele também seria destro, como o irmão dele lá, o 5 ou a irmã 6, tá bom? Então vamos chutar que ele tenha um azinho, azinho. Cliquezinho para mim, Edward. Apareceu ali, azinho, azinho. Tá vendo? Apareceu um azinho, azinho. Nessas condições, pode. Nessas condições, pode sim. Como é que a gente resolve isso? Basta que o pai tenha, pode dar mais um cliquezinho, por favor, olha lá, um azinho ali, o que não muda a característica dele, porque o azão é o dominante e o azinho não se manifesta, mas o pai, quando vai mandar para o filho, ele manda justamente o azinho, né? Mais um cliquezinho, basta que a mãe também tenha um azinho. Ela tendo o azão e o pai tendo o azão, ambos são dominantes, mas eles têm cada um azinho que não se manifesta neles, mas que se encontrou nessa criança, número 4, e neles eles podem ter um filho dessa forma aí, que é recessivo diferente deles. Usando a característica que a gente falou, eu estou querendo dizer para vocês que pais que são destros podem ter um filho canhoto? Claro que sim. Claro que sim. Por quê? Porque o canhoto é o recessivo. E o recessivo pode ser filho de 2 destros, desde que os 2 destros sejam como os 2 pais lá em cima. Eles sejam dominantes, mas tenham também o gene recessivo. Eles serão, então, heterozigotos. Gente, toda vez que você pegar um heredograma e ele quer saber se a característica é dominante ou recessiva, é simples. Você vai pegar o gene, você vai pegar o gene dominante, né? Você vai pegar o gene dominante e vai, assim, você vai procurar esse casal, tá bom? Pegando do começo. Você vai pegar o casal iguais entre si, e eu vou te contar, ele sempre está lá. Esse casal sempre vai estar no heredograma. Sempre. Tá bom? Porque assim, não tem outra forma de resolver se ele não tiver. A não ser que ele diga no heredograma, não, a característica é dominante, ou a característica é recessiva. Mas se ele está perguntando justamente isso para você, eles são obrigados a pôr esse casal, lá, o casal que sendo ambos iguais entre si, com um filho diferente. Você encontrou tal casal? Sem medo de errar. Sem medo de errar. Você vai pegar o cara que é diferente, filho desse casal, dá um azinho para ele e jogar o azinho para os 2 em cima. Então, obrigatoriamente, o casal igual entre si, que tem um filho diferente, eles são heterozigotos, eles têm um gene dominante e um recessivo, e eles têm também o filho recessivo. O filho vai ter os 2 genes recessivos. Beleza? A partir disso aí, você já pode até espalhar para o resto do heredograma. Você pode pegar o 7 lá e colocar azinho, o 9 colocar azinho, porque ambos aí são canhotos também. Aí você pode pôr azão alguma coisa para todo mundo dos outros, e nesse caso aí dá até para descobrir todo mundo, se você quiser. O único que não daria certo descobrir com exatidão aí, por causa do tipo do cruzamento, aí, seria o 5. Ele pode ter 2 azão. Um azão, com certeza, ele tem. Ele pode ter 2 azão, ele pode ter um azão-azinho. O resto é igual, gente. O resto é a mesma coisa. A gente já sabe quem é dominante e quem é recessivo. Beleza? Então, a dica mais importante é essa. Você vai procurar um casal iguais entre si, com um filho diferente, e esse filho diferente vai ser o recessivo sempre. Ah, o dominante pode ser o pintadinho? Pode, não tem problema nenhum. Tá bom? Assim como o recessivo pode ser o sem pintar. Nesse caso aí, com coincidência, o pintadinho era o nosso recessivo. Tá bom? Vou pedir para o Edward dar mais um cliquezinho, porque eu vou falar agora como foi que o Mendel chegou nessa experiência aí. Tá bom? Eu estou sem relógio, Edward. Sabe quanto tempo mais ou menos eu tenho? 24 minutos, mais ou menos. Ah, perfeito, perfeito. Vai dar para falar todo o experimento do Mendel, vai dar para brincar bastante agora. O que foi que o Mendel fez? Bom, ele observou 8 características diferentes nas ervilhas. Uma delas, e todas elas visuais, tá? Ele não tinha noção, porque nem tinha microscópio naquela época. 1830 alguma coisa, nem tinha
Nem tinha, antes até disso, nem tinha microscópio. Muito bem. O Mendel, ele tem uma pergunta, Eduardo. Então, se conseguimos achar o primeiro casal, conseguimos achar, exatamente, se você conseguir achar o primeiro casal e o filho deles, o resto, a partir daí, é só ir efeito cascata, é só ir descendo os genes, porque você sabe que um obrigatoriamente tem 2 azinhos, naquele exemplo que ele era pintado, e você sabe que o outro tem pelo menos um azão, você vai descendo, efeito cascata, você consegue descobrir todo mundo, ou quase todo mundo ali, tá bom, Eduardo? Então, no experimento do Mendel, ele usou só coisas que ele podia ver. Então, por exemplo, ele escolheu lá a cor da ervilha. Ela pode ser amarela ou pode ser verde. Ele escolheu a cor da flor da ervilha, porque as ervilhas elas têm flores, né? O pé da ervilha tem flores que podem ser vermelhas ou brancas. As ervilhas podem ser redondas ou ovais, que são coisas que ele pode pôr na mão e olhar, e ele fazia experimentos a partir daí. Entre os 8 experimentos que ele fez, estava o da cor, e aí eu vou pedir para o Edward dar um toquinho. Então, o que ele fez ali? Ele pegou ervilhas amarelas, como vocês estão vendo, e cruzou com ervilhas verdes. Mais um cliquezinho para mim. E ele fez uma coisa muito importante nesse cruzamento aí. Ele purificou as ervilhas. Então, antes de começar o experimento, ele foi lá, pegou as ervilhas verdes e cruzava só entre elas. Ele pegava um pé que produzia ervilhas verdes e cruzava só com outro pé que produzia ervilhas verdes. Quando ele tinha certeza que 100% das ervilhas filhas desse casal nasciam só verdes, ele falou, bom, purifiquei, porque se não for puro, não dá para começar o experimento. E ele fez exatamente no outro canto lá da horta dele, ele separou as ervilhas amarelas e fez a mesma coisa. Cruzava amarela com amarela, tinha verdes e amarelas, ele separava só as amarelas, cruzava de novo entre si, foi indo. Até que do cruzamento só saía amarela. Ele falou, bom, agora eu vou começar o experimento, eu tenho ervilhas puras. O que a gente entende por ervilhas puras? Se são 2 genes que determinam essa característica, então quer dizer que elas têm os 2 genes iguais. Pode dar um cliquezinho pra gente, vai aparecer ali o cruzamento, e na sequência, mais um cliquezinho para mostrar que elas são os pais do nosso cruzamento, nós vamos chamá-la de pais ou parentais, tá bom? E aí, mais um cliquezinho para mostrar a ervilha amarela. Hoje nós sabemos que a amarela é a dominante, né? E a ervilha verde é a recessiva. Então, quer dizer que quando ele purificou, ele fez os 2 genes, ele foi cruzando até que os 2 genes só andassem iguais. Ele eliminou daquela geração lá o gene azinho e as ervilhas amarelas com o gene azão. Na outra ervilha, mais um cliquezinho, ele descobriu que elas eram as recessivas. Ele não deu esses nomes, ele falou que uma era predominante sobre a outra. Aí ele foi lá e plantou as ervilhas. Então, uma coisa que eu quero que vocês aprendam, pedir mais um cliquezinho, é que quando nós vamos fazer um cruzamento, nós temos que tirar os gametas. Por quê? Porque não é o gameta que ela vai usar? Quando nós cruzamos, não usamos espermatozoides e óvulos, elas também usam os grãos de pólen e a oosfera, que é o óvulo vegetal, tá bom? Então, vamos tirar. Qual é a característica principal de um gameta? A característica principal de um gameta é ter metade da carga genética do indivíduo que formou ele. Então, no azão ali, faz diferença na ervilha amarela eu pegar o gene azão da direita ou azão da esquerda? Nenhuma. Eles são iguais. Então, cliquezinho para mim, vai aparecer ali o gameta somente azão. Todos os gametas produzidos por essa planta aí são azão. Se for um macho, todos os grãos de pólen dela são um azão só, que é metade da carga, tá bom? Então, dando mais um clique, vai aparecer o outro gameta do azinho, que também mesma coisa. 2 metades iguais, tanto faz azinho ou azinho, o gameta vai ser sempre azinho. Aí ele cruzou isso. Sabe o que aconteceu? Mostra para eles, Edward, dá um cliquezinho. Ele teve na primeira geração, depois do cruzamento, 100% de ervilhas amarelas. Ele falou, peraí, será que deu errado o meu experimento?
eu cruzei uma amarela pura com uma verde pura. E todos os filhotes nasceram amarelos. Nenhum verdinho. Ele falou, o que será que aconteceu aqui? Aí ele pensou, falou assim, essa cor amarela, ela deve predominar sobre a verde. Foi uma ideia dele. Ele falou, essa cor amarela deve predominar sobre a verde. Mas como existem ervilhas verdes, e eu estou vendo elas aqui, se eu fizer novamente um cruzamento dessas duas, deve aparecer ervilhas verdes. Por quê? Porque não é possível. Essa ervilha amarela que você está vendo aí, ela é tão filha da amarela quanto é da verde. Ele tinha certeza disso, porque ele foi lá polinizar. Ele pegou o pincelzinho, o grão de pólen de uma, fertilizou a outra. Ele fez isso. Não, eu vi o cruzamento. Tem que ter alguma coisa da verde aí. Uma coisinha deve ter, não é possível. Dá um cliquezinho para mim, Eduardo. Mal sabia ele que o que tinha era metade. Ó. Apareceu um azão e um azinho. O azão vindo do gameta desse lado e o azinho vindo do gameta do outro lado. Ele falou, ó, ele não sabia disso, né? Mas ele falou assim, mas alguma coisa tem. Sabe o que eu vou fazer? Dá um cliquezinho para mim. Ele chamou essa primeira geração de F1, filhos da primeira geração. Os pais e os filhos da primeira geração. Ele falou, eu vou criar uma segunda geração, cruzando os filhos da primeira entre si, amarelo com amarelo. Aí, dá um cliquezinho para mim. Foi isso que ele fez, ó. Cruzou o azão azinho com outro azão azinho. Ele cruzou amarelo com amarelo da primeira geração. E aí ele teve o quê? Eram dois gametas aí, o gameta azão e o azinho. Quando ele cruzou o azão com o azinho, ele teve, cliquezinho para mim, azão, azão, o primeiro gameta de um lado com o primeiro do outro, azão, azão, e essa ervilha era, cliquezinho, amarelo. Olha lá, apareceu amarelo. Ela era amarela. Segundo cruzamento, o azão de um lado, cliquezinho para mim, com o azão de um lado com o azinho do outro, que são as combinações possíveis. E a ervilha, como tem um azão, ela também era, muito bem, amarela. Terceira possibilidade, o azinho do primeiro com o azão do segundo. Eu só podia pôr azinho, azão? Pode, para você saber de onde veio. Quer dizer, é uma convenção colocar o maiúsculo na frente, tá bom? E aí apareceu essa ervilha que também era amarelo. E no final, a última combinação era o azinho de um lado com o azinho do outro, tá ali escrito azinho, azinho, e a ervilha era, olha lá, verde. Aí ele falou, saquei. É verdade, né? Existe mesmo as ervilhas verdes, e podem ser filhas da amarela. Foi aí que ele se tocou, que elas têm a característica, né, dentro dela, mas a característica não se manifesta porque o gene que é predominante, foi a palavra que ele usou, a gente chama de dominante hoje, ele é 100% dominante sobre o outro. Ah, mas se eu pegar essa ervilha azão-azinho, ela é menos amarela do que a azão-azão? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela é da mesma cor. A dominância, ela é completa. Ela é completa. Assim, o cara é destro, o outro é canhoto. Tiveram um filho. O filho nasceu destro. Ah, mas ele usa a esquerda também. Não. Não, ele é destro. Se ele recebeu o gene para ser destro, ele é destro. Aí os ambidestros. Aí é uma alteração genética, a gente vai falar mais para frente. Não é uma mutação. Mutação que eu tenho, inclusive, com as pernas. Né? Com as mãos, não. A minha esquerda, ela segura o caderno só, né, para escrever. Eu uso só a direita para tudo, né? Inclusive, quando eu estou em sala de aula, por exemplo, eu uso a mão direita, eu estou escrevendo, eu uso a mão direita, a esquerda está no bolso, não uso ela para nada. Então, mas muita saudade da aulinha presencial. Aí, mas com as pernas eu sou ambidestro. Aliás, eu disse para vocês na outra aula, ser destro com as mãos não implica em ser destro com os pés. Às vezes é coincidência, você escrever com a mão direita e chutar com o pé direito também. É coincidência, tá bom? Porque são dois pares de genes diferentes que comandam mão e pé nos seres humanos, tá bom? Muito bem, qual foi a conta que o Mendel chegou? Dá um cliquezinho para mim, por favor. Vai aparecer ali, ó. Esses três caras aqui, para ele
era o que ele estava vendo, esses 3 caras eram iguais, eram 3 amarelos, não é? E que ele pôs na conta dele, pode dar mais um cliquezinho, ele pôs uma conta ali, ó, 75% da safra dele, né, cruzada a partir do F1 dele ali, dos filhos da primeira geração, 75% eram amarelas, porque ele não via diferença entre azão, azão e azão, azinho. E somente 25%, mais um cliquezinho, eram verdes. Sabe o que deixou ele muito intrigado? Foi que quando ele foi repetir esse mesmo exercício aí, né? Esse mesmo exercício, com as outras características, ele percebeu que dava o mesmo resultado. Ele pegou lá ervilhas lisas, com a casquinha lisa, e ervilhas com a casquinha enrugada. Purificou e cruzou. Nasceram todas elas de casquinha lisa. Igual a primeira geração desse aí. Ele falou, peraí. Aí quando ele cruzou de novo, deu a conta que ele foi contar as ervilhas, ele viu que dava uma margem mais ou menos essa. 75 para 25. Né? 1/4 e 3/4. Ele, ué, mas é igual né? É igual da cor? Peraí. Aí ele foi fazer com a cor da flor. Cruzou lá, deu vermelhas, né? Cruzou a branca com a vermelha, deu 100% vermelha, cruzou de novo. Ah, saudade, escreveu ali, saudade de uma aulinha presencial, né, meu? Demais, você não faz ideia. Eu não aguento mais ficar sentado nessa cadeira que eu tô aqui, porque é daqui que eu dou as minhas aulas. Meu Deus, vocês não fazem ideia, gente. Eu tô com muita saudade de aula presencial. Eu tenho certeza que os alunos também, né? Já não aguentam mais, querem ver a gente e tal. Mas já, gente, já. As vacinas já estão chegando aí, né? Um assunto que a gente vai falar no outro aula, mas as vacinas estão chegando aí, calminha, nós já vamos estar junto de novo. É bom que a gente aprende, né? O valor de estar junto com as pessoas que a gente gosta, né? E, se bem que agora nós estamos querendo estar junto até com as que a gente não gosta também, sem problema nenhum. O importante é estar junto, né? Mas assim, ele fez essa conta. Aí quando ele fez das flores lá, da cor das flores, mesma coisa, 75/25. Gente, ele fez as 8 características. 8 características e deu para ele exatamente a mesma conta. Ele ficou muito intrigado com isso. Mas o que ele fez com isso? Não fez nada. Ele não era um cientista, lembra? Ele era um padre. Ele era muito curioso, ele aprendeu a fazer os cálculos, fazendo a experiência da maneira correta. Ele levou um pouco de sorte também nos resultados, porque ele escolheu as ervilhas, e nesse caso, as ervilhas, elas têm reprodução rápida e com uma quantidade de filhotes muito grande, né? Se ele resolve fazer isso com pessoas, imagina, ele tem que esperar 9 meses para nascer, uma criança de cada vez, ele fala, não. E aí não nasce o que ele estava esperando, e aí? Eu não. Então ele usou uma coisa que ele usava, ele usualmente era o trabalho dele no mosteiro, que ele morava lá em Brno, e ele, lá na República Tcheca, eu estive lá, é claro, né, como professor de biologia e genética ainda, não tem como não ir dar uma passadinha na frente, pelo menos. Aí, ele escolheu muito bem escolher as ervilhas. Por quê? Porque as ervilhas têm essa característica, né? Nasce muita ervilha durante a safra, e elas são diferentes, fáceis de visualizar. Então teve até um pouco de sorte assim nos primeiros cruzamentos que ele fez, tá bom? 8 cruzamentos. Eduardo, com animais dá o mesmo resultado, mas alguns animais têm filhotes de 1 em 1, né? Tem filhotes de 1 em 1. Você teria que ter um animal que tem uma prole enorme, tanto que em laboratório é muito usado ratinhos, né? Porque cada vez que um ratinho tem um filhote, aquelas cobaias lá tem 10, 12, e aí você tem uma amostragem maior, né? O grande lance da pesquisa científica é você ter realmente uma amostragem do que você está. Isso vale para tudo, tá bom? Ah, beleza, 5 minutinhos, já vou encerrar. Então você precisa ter uma amostragem. Ele levou muita sorte nisso aí, porque ele escolheu a ervilha. E a ervilha dava para ele amostragens enormes e realmente os resultados dele caminhavam muito bem, né? Os resultados do Mendel caminhavam muito bem.
Eu vou pedir a última tela para o Edward, que a gente vai colocar agora a partir Pode dar um cliquezinho, Edward, por favor? A última telinha. Tem um textinho aí e tal, mas eu vou lendo com vocês, tá bom? Então, ele chegou às seguintes conclusões, que ele anotou na agenda dele, lá no diário dele, que ele fazia as experiências ao longo dos anos que ele fez. Ele disse o seguinte, ó, os fatores, que nós chamamos de gene, ele chamou de fatores, segregam-se de maneira independente. Ele percebeu que o fato da ervilha ser verde ou amarela não era influenciado pelo fato da flor dela ser branca ou vermelha. Não era assim, toda ervilha de flor vermelha nascia com sementes amarelas e todas as brancas com verde. Não, era trocado, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. As 8 características que ele estudou eram absolutamente independentes uma coisa da outra. Então ele conseguiu ir bem porque ele focava só na característica que ele estava estudando naquela vez. Claro que fazendo isso ele percebeu que as outras não tinham influência nenhuma. Claro, então o fator de uma característica é só daquela característica, ele não interfere nas outras. Hoje nós sabemos que existem alguns raros genes que até interferem nos outros, que são raros genes, tá bom? A gente vai falar disso mais pra frente. Ele fala ali na segunda linha, né? Esses fatores são passados pelos progenitores, que são os pais. Somente os pais podem passar. Ah, mas meu pai tem olho castanho, minha mãe tem olho castanho, minha avó tem olho azul, tem olho azul. O gene veio da minha avó. Não existe a menor possibilidade do gene ter pulado a tua avó e chegar em você sem passar nos teus pais. Não existe a menor possibilidade. Porque todos os genes que você tem, para todas as características, vieram. Metade do seu pai, metade da mãe. Você não pode esquecer isso nunca. Nunca, você não pode esquecer isso nunca. Não existe um gene. Ah, mas peraí, veio da minha avó para o meu pai, do meu pai para... Sim, mas veio do seu pai. A mãe dele tinha, e a mãe dele passou para ele. Não se manifestou nele. Ele tinha que passar metade. Em vez de passar metade que ele recebeu do pai dele, ele passou a metade da mãe. Ah, mas é por causa dessa avó? Não. Porque para ser olho azul, você tem que ser recessivo. Você tem que ter recebido o azinho dos dois, do pai e da mãe. Ah, mas na família da minha mãe não tem ninguém de olho azul. Tem. Você não conhece, nunca viu, mas tem. Lá em cima, porque o gene estava na família. O gene veio caminhando e chegou em você. Então tem, tá bom? Sempre dos seus pais, gente. Outra coisa que ele aprendeu, que é sempre um fator predominante, que a gente chama de dominante, que faz valer a sua característica quando ele está presente. Ele está presente, a característica dele que manda. Essa é a primeira lei dele. E o último detalhe da lei dele, que é o fator não predominante, que nós chamamos de recessivo, só vai se manifestar quando eles estão em duplas. Azinho com azinho. Beleza? Esse é o enunciado da primeira lei de Mendel. Foi ele que escreveu minha lei? Não. As leis de Mendel foram escritas 100 anos depois da morte dele. Só para você ter uma ideia, nos anos 60 essas leis foram escritas, tá bom? Eduardo, já podemos... Essa era a última telinha, tá bom? Entrou meu amigo Vitor Dutra agora, pegou o finalzinho da aula. Um abraço para ele. Lá de São Paulo, assistindo a aula. Eu acho que ele está em São Paulo. Maravilha. Mas é isso, Eduardo. Valeu, Por Marco. isso nós encerramos a introdução, né, da genética. Daqui para frente nós vamos falar um pouco mais sobre as características, essas coisas que eu falei, né, de que às vezes 2 genes, 3 genes, a gente vai começar a falar dessas características aí. E resolver alguns exercíciozinhos aqui, vou pedir para você a tua paciência para a gente fazer dessa forma que fez aí, tá bom? Não, acho que funcionou bem legal, né? Eu acho que foi legal, ficou bem visível. Eu aqui estava enxergando muito bem. Deu bem certo. Mas, joia. Valeu, Bom, Marco. Obrigado pela tua participação. Obrigado a todos que estiveram acompanhando. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. O pessoal sempre lembrar de convidar. Depois, o vídeo fica depois na página, dá para compartilhar depois, né? Fica. A gente sempre compartilha já na sequência que já estamos compartilhando. Beleza? Legal. Aí pessoal, o pessoal pode assistir tá áudio aqui. Obrigado pela participação. E espero que todos... Eu que agradeço, Leandro. Obrigado. E na próxima sexta-feira vamos ter aula de física, tá? Com o professor Fábio. Então, a gente se encontra lá na sexta-feira. Valeu? Obrigado, Marco. Um abraço. Tchau, eu que agradeço. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.